Senhor deputado presidente Milton Rangel, deputado Paulo Ramos, deputado Dr. Julianelli. Senhor presidente, causa-me profunda indignação ao verificar a incompetência do PMDB, inicialmente, na gestão do sistema previdenciário do nosso Estado. Os governadores Cabral e Pezão erraram profundamente na gestão do sistema previdenciário. E, no mínimo, não foram, para ter boa-fé, inteligentes no que fizeram. Veja, Vossa Excelência, em números de hoje, o Estado gasta 24 bilhões de reais anuais para pagar os seus funcionários ativos e 17 bilhões de reais para pagar os seus funcionários inativos e pensionistas. Esses 17 bilhões de reais, até o primeiro semestre de 2014, eram pagos pela contribuição do servidor aposentado, 11%, da contribuição patronal e pelos recursos oriundos do royalty e da participação especial, descontado a parte do FECAM. E, se não desse para pagar o montante, o Estado entrava com um pequeno valor da fonte Tesouro para equilibrar este pagamento, como o passivo dele. Com isso, as contas públicas, sob o ponto de despesa de pessoal, estavam equilibradas. Em relação ao limite constitucional, não passavam de 42%, quando o limite constitucional, o senhor sabe que é até 60%. Mas o que levou à genialidade desses próceres do PMDB? Tomaram um empréstimo à Caixa e outro ao Banco do Brasil de 3 bilhões de reais, dando como contrapartida royalties futuros e participação especial que adviriam do pré-sal. E fizeram essas operações com o preço do barril a $100. Em não satisfeitos, lançaram debêntures nos Estados Unidos e captaram mais 2 bilhões e 300 milhões de reais, também com o barril de petróleo a $100. Captaram, no total, 5,3 bilhões de reais, com royalty, com barril a $100. Para, no médio prazo, essa conta ser paga com o que teríamos de aumento de produção. E o dinheiro que entrou, eles, em vez de capitalizar o Rio Previdência, gastaram em investimento. Conclusão: tomaram empréstimo na alta. O barril desabou para menos de $50, barril desabou para menos de $50, e o pré-sal, com o governo Lula-Dilma, não aconteceu. Conclusão: hoje, o Rio Previdência, anualmente, amortizando essas dívidas, só bota de royalty algo como 500 milhões de reais por ano no caixa.
porque tudo mais que entra é para amortizar esses 3 empréstimos. Ainda o waiver, o perdão, que teve que pagar para prolongar a dívida dos debêntures. Com isso, o Estado está tendo que cacifar 5 bilhões do Tesouro no Rio Previdência. Dá para o senhor entender? Então, o Estado que gastava de ativos 24 bilhões, passou a estar gastando com pessoal 31 bilhões de reais. Com esse gasto de 31 bilhões de reais e o decréscimo da receita corrente líquida, foram para os pícaros. Estão quase no limite prudencial em relação ao gasto máximo com pessoal de 60% da receita corrente líquida. Ora, então quebraram o sistema previdenciário. E agora a culpa é do servidor. A culpa é do gestor. Eu jamais vi alguém comprar ação na alta para vender na baixa. Foi o que eles fizeram. Tomaram empréstimo com barril a 100 para pagar depois com barril a 50. Nem um aluno de primeiro grau, com mínima noção de economia, cometeria um ato tão nefasto. Mas está aí a realidade, uma dura realidade. Diz que a culpa é do sistema. Não, a culpa são dos gestores. Aí eu me reporto para outra, e eu falei aqui, pegaram esse dinheiro e jogaram em investimento, porque era 2014, período eleitoral. Aí eu me reporto ao sistema previdenciário da capital. O Previ-Rio estava capitalizado. O prefeito, também para ter investimento para as Olimpíadas e Paralimpíadas, trocou os ativos pecuniários do Rio Previdência por ativos não líquidos. Isto é, tirou o caixa do Rio Previdência. E agora já começa a suplementar o caixa. E não lançou o passivo que ele tem que lançar, porque hoje o sistema previdenciário, por força de lei, tem que calcular, nos 30 anos seguintes, o que é que ele tem de passivo para capitalizar e honrar as folhas. Então, o passivo do Previ-Rio, até 2045, monta em 24 bilhões de reais. Se você olhar o balanço do Previ-Rio, estes valores não estão lançados. Quer dizer, o mesmo defeito que o PMDB produziu no governo do Estado, está produzindo também na capital. Como o sistema previdenciário nacional já está em estado bem precário, também pela má gestão, no final, se coloca a culpa nos servidores. Mas a culpa é dos gestores. A culpa é dos gestores. E eu estou fazendo essa alerta porque essa é uma das questões que vai pesar muito, e vai ter que acontecer agora, depois das eleições, a votação das contas do governo. E nós não podemos admitir que uma conta com essa má qualidade possa merecer qualquer aprovação. Tem que ser reprovada. Tem que ser reprovada. Estou dizendo isso preliminarmente, porque já era para essa questão ter sido apreciada. Mas, como temos a eleição dia 2 de outubro e depois o segundo turno, isso será apreciado em novembro. De outro lado, até o dia 30, daqui a 3 dias, terá que vir para casa o orçamento do Estado.
e terá que vir com uma receita corrente líquida de 51, 52 bilhões. E o Estado já maquiou os números, porque eu já vi esta receita lançada no orçamento publicado do Tribunal de Justiça, que chegou aqui à casa. Mas essa não é a receita real. Quer dizer, que química há de se fazer para se chegar a esses 51 bilhões? Vai ter que ter alguma nova invenção, alguma maquiagem contábil. Então, nós estamos vivendo um mundo... Para concluir, senhor deputado. Concluindo, senhor presidente. Um mundo onde a incompetência agraça, a culpa é dos servidores, a culpa é da população que não pode ter os serviços, ela é culpada por não ter os serviços. Não é só bombeiro, assistência social, todas as áreas do Estado estão em petição de miséria. E parece, porque tem eleições, que nada está acontecendo. Ficou tudo suspenso. Mas, como nós estamos aqui, deputado Julianelli, Vossa Excelência, também diariamente estamos mostrando essas questões. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe por ter passado do limite dos meus 10 minutos.